Boa noite, pessoal. Vamos então hoje darmos início à nossa aula de projetos, de monografia, nossa aula de sábado. E nós vamos então ver hoje acerca dos métodos e técnicas de pesquisa que são aplicados ao pré-projeto, tá? Relembrando um pouco o que nós fizemos ali na primeira aula, lembrando que nós temos aproximadamente uma aula por mês. Nessa primeira aula nós vimos tema, título, problema, objetivos gerais e objetivos específicos. Vimos também a justificativa, qual é a formatação, como ela deve ser feita. E vimos também a questão da formatação das normas do pré-projeto, enquanto espaçamento, letras, margens, tópicos, índices, capítulos, certo? E vocês têm entregue para mim um esboço de tema, título e problema, o qual eu já fiz a correção, fiz algumas sugestões, fiz alguns apontamentos, tá? Nesse nosso momento eu vou escanear eles e vou colocar no RA, tá? É uma sugestão, depois a gente entra aí num debate para ver se seria a melhor forma, ou se não eu vou escanear e envio para cada um por e-mail, também é uma opção, para que vocês possam já ir trabalhando nesse pré-projeto, nesse período que vocês estão aí nesse isolamento social para uma leitura, quem já quer iniciar a escrever essa parte do pré-projeto. Lembrando que a nossa avaliação do primeiro bimestre, ela consiste em vocês entregarem para mim formalmente via a impressa e uma cópia ou um envio por e-mail do tema, título, problema, objetivo geral, objetivos específicos, justificativa e os métodos e técnicas de pesquisa que vocês irão utilizar no trabalho de vocês. Por isso a importância da aula de hoje, que ela fecha então o conteúdo do primeiro bimestre para entrega aí desse material de avaliação, que pelo nosso combinado que nós fizemos ali no nosso primeiro encontro, seria aproximadamente ali 25 de abril, ok? Mantemos ali a mesma data para fins de entrega do trabalho de avaliação, perfeito? Então, dentro dessa ideia de métodos e técnicas de pesquisa, nós passamos então a analisar dentro do pré-projeto que eu tenho uma forma, um modo, um meio pelo qual eu desenvolvo a pesquisa no meu projeto. Todo o projeto, todo o TCC, toda a monografia, todo o artigo científico, toda a escrita, ela tem um método, ela tem uma forma de ser escrita. Por isso que nós chamamos de método e técnicas de pesquisa, tá? Então, eu vou ter tipos de métodos, tipos de pesquisa e técnicas de coleta de dados, tá? Então, nós vamos dividir a nossa aula nesses 3 pontos: tipos de métodos, tipos de pesquisa e técnicas de coleta de dados. Então, vamos começar pelos tipos de métodos. Qual é o método que eu vou utilizar dentro do meu trabalho para chegar nos meus objetivos específicos? Eu tenho 2 métodos, certo? Eu tenho o método dedutivo e eu tenho o método indutivo, ok? No método dedutivo, vamos pegar aí pela gramática, eu vou fazer uma dedução. Então, eu vou deduzir informações. Descobre uma verdade a partir de outras verdades. Então, eu vou ler vários doutrinadores, eu vou levantar verdades já existentes e dessas verdades eu vou tirar a minha verdade. Então, eu vou pressupor que existe uma verdade maior, uma verdade geral, daquela que vai amparar a minha verdade. Existe, então, um referencial doutrinário mestre do qual eu vou retirar a teoria, a doutrina, o entendimento
que eu vou seguir. Então, pressupõe que existam verdades gerais já afirmadas e provadas e que sirvam de base para se chegar, através dela, a conhecimentos novos. Então, o que eu utilizo? Eu utilizo um referencial teórico doutrinário. Então, vamos pegar a minha praia. Eu pego, por exemplo, o Eli Lopes Meireles e a teoria dele, as teorias adotadas por ele, e dele eu uso como referencial geral e vou deduzindo as informações dele até chegar na minha ideia do meu trabalho. Ou eu pego o Sacha em tributário e vou diluindo a ideia geral dele da mesma forma. Lembrem que quando eu pego uma verdade pré-existente geral, eu preciso pegar uma verdade de peso. Lembrando que essa verdade para nós, ela é uma verdade neste momento de dedução doutrinária, ela é algo escrito já. Nós não estamos falando neste momento do dedutivo de um experimento, de uma amostra, nós não estamos falando disso, nós estamos falando de uma dedução feita por leitura de outras coisas já escritas, tá? Então, nesse dedutivo, pessoal, eu vou partir do princípio aqui no azul, parte de princípios reconhecidos como verdadeiros e indiscutíveis, e desse princípio eu chego a conclusões puramente formais, usando apenas a lógica. Então, eu tenho um princípio mestre e eu vou deduzir, eu vou tirar minhas conclusões críticas com base em todo o meu conhecimento de dentro dessa premissa maior. Então, eu saio de um macro e venho para um micro. Eu pego uma grande tese e ela vai referendar, vai balizar o que eu pretendo escrever. Então, por exemplo, eu pego premissa maior, o ser humano é mortal. Pego, então, uma premissa menor, Pedro é um ser humano. Então, qual que é a conclusão que eu chego? Pedro é mortal. Eu fiz um experimento, eu plantei alguma coisa? Não. Eu deduzi, é uma dedução. Mas a minha premissa maior, que o ser humano é mortal, ela é algo fato. Ela já foi escrita reiteradamente, ela já foi provada, já foi comprovada, já é fato. O ser humano é mortal. Então, se eu sou um ser humano, por dedução, eu sou mortal, ok? Então, isso é o dedutivo. Você vai deduzir as coisas, as informações, a sua escrita, a partir de premissas maiores, já ordenadas, já pacificadas, tá? Aí, o meu segundo método é o indutivo. Se no dedutivo eu vou deduzir, no indutivo eu vou induzir, ok? Então, aqui sim, eu trabalho com experiências. Então, parte da enumeração de experiências ou casos particulares para chegar à conclusão. Então, aqui eu tenho observação, eu tenho hipótese, eu tenho experimentação, eu tenho a constatação, negativa ou positiva, das hipóteses previamente levantadas, tá? Usualmente, no direito, nós não usamos o indutivo, usualmente, tá? Isso não quer dizer que ele não pode ser usado, mas via de regra para o direito, usa-se o método dedutivo. Então, vocês normalmente deduzem as coisas a partir de regras, de doutrinas, de jurisprudências pré-determinadas. No indutivo, então, eu vou observar um caso particular, uma realidade particular, uma semente, uma célula, um vírus, alguma coisa, e vou fazer uma conclusão geral. Então, percebam que no indutivo, ele é o inverso do dedutivo. Do dedutivo, eu parto do macro para o micro. Do indutivo, eu parto do micro para o macro. Então, eu vou observar uma soja plantada e o crescimento dela para chegar a uma conclusão maior. Eu vou analisar a reprodução de determinado animal, eu vou analisar no microscópio uma célula, um vírus, uma bactéria, enfim, como ele se desenvolve, e aí eu vou tirar uma
conclusão maior. Então, eu inverto, eu saio do micro e passo para o macro. Então, exemplo, cobre conduz energia, zinco conduz energia, cobalto conduz energia. Ora, cobre, zinco e cobalto são metais. Logo, todo o metal conduz energia. Mas vejam que eu precisei observar o cobre, eu precisei observar o zinco, eu precisei observar o cobalto, certo? Então, eu fiz observações micro para chegar a um resultado ou uma conclusão que seja macro, perfeito? Isso são nossos métodos. Então, os nossos métodos são dedutivos e indutivos. Via de regra, nós vamos utilizar nos nossos trabalhos, salvo que alguém vá fazer alguma pesquisa específica, não acredito que se aplique, e dos temas, títulos e problemas que eu li de vocês não tem nenhum, tá? Nós temos alguns estudos de caso, temos algumas pesquisas documentais, mas não entraria então no método indutivo. Então, a princípio, todos vão já usar o método dedutivo. Então, vocês já podem anotar que o método do trabalho de vocês utilizado, o trabalho utilizou o método dedutivo, certo? Então, fechei quanto ao método, eu tenho tipo de pesquisa. No tipo de pesquisa, eu vou ter a pesquisa dividida já agora por mais classificações. Então, eu tenho o meu tipo de pesquisa quanto à sua natureza ou à sua finalidade, quanto ao seu problema, quanto aos seus objetivos, quanto aos seus procedimentos e quanto ao local de sua realização, tá? Quanto à natureza, eu vou ter a pesquisa básica e a pesquisa aplicada, tá? Na pesquisa básica, é a pesquisa que nós vamos analisar o conjunto total, não vamos aplicar uma experiência, não vamos aplicar algo pré-determinado, ela é mais generalista, tá? Então, a natureza dela é de natureza básica. Já uma pesquisa de natureza aplicada, ela é aplicada a um caso concreto, ela é aplicada a um estudo específico, ela é direcionada a um ponto, então, ela é mais fina, tá? Quanto ao meu problema, eu tenho um problema quantitativo e um problema qualitativo. Ou eu posso também ter um problema que nós chamamos de quali-quanti. Quando nós trabalhamos com o quantitativo, nós vamos levantar dados estatísticos, nós vamos fazer a aplicação, a indução, nós vamos levantar, cruzar esses resultados, tratar esses dados. E quando nós falamos num problema qualitativo, nós vamos analisar, não que seja qualidade, mas nós vamos fazer só uma análise daquilo que nós, das doutrinas, da jurisprudência, dos dados secundários, até mesmo de dados primários, mas nós não vamos usar a estatística, nós não vamos cruzar dados, certo? Nós vamos só dar qualidade. O que seria dar essa qualidade nessa pesquisa qualitativa? Nessa pesquisa qualitativa, eu vou pegar essa informação macro que eu tenho, dessa doutrina, dessa jurisprudência, e eu vou discorrer sobre ela, eu vou analisar ela, eu vou trazer qualidades, pontos positivos, pontos negativos, eu vou fazer esse levantamento dessa análise qualitativa, certo? Seria mais uma questão dialética. Eu vou trazer os pontos positivos, vou trazer os pontos negativos, correntes majoritárias, correntes minoritárias, posicionamentos dissonantes, tá? E já na quantitativa, eu preciso quantificar. Então, eu vou usar números, gráficos, dados e vou usar a estatística. Logo nós já percebemos que nós usamos a qualitativa na grande maioria dos nossos trabalhos no campo do direito. Há trabalhos do direito, sim, que usam a quantitativa, principalmente quando eles têm aí alguma pesquisa de campo, algum referencial mais de dados, certo? Então, eu uso a quantitativa. Posso ter as duas, eu posso ter uma parte do trabalho somente com a explanação doutrinária, com essa forma
qualitativa e uma outra parte do trabalho trazer dados, números e também tratar esses números? Sim. Então daí eu terei dentro do meu problema, um problema que é quali-quanti, qualitativo e quantitativo, tá? Quanto ao objetivo, como eu vou chegar ao resultado do meu objetivo? Ele pode ser exploratório, descritivo ou explicativo. Um só? Não. Da mesma forma que nós falamos ali, que no meu problema, o resultado ele pode ser quantitativo, qualitativo ou quali-quanti, os objetivos podem ser mais de um também, exploratórios, descritivos e explicativos. Só que percebam que a palavra aqui ela tem uma função correta na sua gramática. Então, se é exploratória, eu vou explorar algo novo, certo? Se é descritivo, eu vou descrever um evento social, no nosso caso. Se é explicativo, eu vou explicar um evento. Então, cuidem com o exploratório. Explorar não é ler várias jurisprudências e chegar a um denominador comum ou chegar a um resultado. Tá? Então, eu teria uma explicativa. A exploratória é realmente eu descobrir alguma coisa, que eu me aplico, via de regra, lá na pesquisa de campo, naquela pesquisa que ela vai ser experimental, é isso que eu não conseguia lembrar, nessa pesquisa mais experimental, tá? Então, ela já cai lá no método indutivo. Então, eu tenho o indutivo exploratório. Eu vou explorar uma nova forma de cultivo, eu vou explorar uma nova forma de semente, e aí sim, eu tenho um resultado exploratório. Se não, eu só vou descrever e explicar. Na nossa área do direito, normalmente nós trabalhamos com a descrição, né? Vamos descrever e com a explicação da norma, da jurisprudência ou da doutrina, tá? Procedimentos. Então, os procedimentos são bibliográficos, experimental, documental. Tá? Os procedimentos são vários e são o que são os procedimentos? São como eu vou chegar àquele denominador comum. Como eu vou chegar ao resultado final que eu desejo, através de pesquisa bibliográfica, doutrinária, jurisprudencial, certo? Experimental? Não vou fazer experiência, então não vai ser através de procedimento experimental. Coleta de dados primários? Vou fazer pesquisa de campo? Não sei, né? Através de dados secundários do IBGE, dados do INCRA, dados da DEPEN, do próprio fórum, então eu tenho dados secundários, dados já coletados, não por mim, que eu vou utilizá-los, ok? Então, só para nós voltar um pouquinho aqui, ó. Então, eu tenho aqui a natureza, ou ela é básica ou ela é aplicada. Então, via de regra, a nossa natureza é básica, não a aplicada. Eu tenho a quantitativa e a qualitativa, tá? Quantitativa, eu preciso mensurar, eu vou quantificar as minhas informações, e na qualitativa, eu vou qualificar as minhas informações. Quanto aos meus objetivos, eles podem ser exploratórios, descritivos, explicativos, certo? Mas cada um precisa cumprir com a sua função gramatical. O exploratório não é eu buscar os dados no DEPEN, isso não explora nada, as informações já estão lá à disposição de todo mundo. E quanto aos procedimentos, é o que eu vou fazer, o que eu vou utilizar para poder chegar a esse denominador que são o fim, a conclusão do meu pré-projeto ou do meu trabalho de monografia. Técnicas de coleta de dados. Na técnica de coleta de dados, às vezes o acadêmico ele se equivoca, diz, não, professora, mas eu não vou fazer pesquisa nenhuma. Mas eu coleto muitos dados de várias outras coisas, de vários outros meios. A coleta de dados, ela não é única e exclusivamente a pesquisa de campo. É também, mas eu tenho a possibilidade de fazer a observação, a entrevista, o questionário
e a pesquisa documental e bibliográfica. Então, a coleta de dados documental e bibliográfica é uma coleta de dados. Se eu vou pegar dados do fórum, do MP, da vara criminal, do juizado, da delegacia, eu tenho uma pesquisa documental. Eu vou retirar informações de documentos. Tá? A observação, eu preciso observar alguma coisa e fazer um relatório, que isso vai constar dentro do meu trabalho. Na entrevista, eu preciso de uma entrevista. No questionário, eu preciso de um questionário, certo? Então, as técnicas, sem técnicas de coleta de dados, sem coletar dados, eu não escrevo nada. Porque eu preciso dessas informações para poder escrever. Eu preciso da pesquisa documental, eu preciso da pesquisa bibliográfica. Se eu não tenho a bibliográfica, a documental, eu não tenho o que escrever, eu não tenho argumento para escrever. E aí meu trabalho acaba não ocorrendo. Tá? Então percebam que os métodos e técnicas de pesquisa é como se constrói o trabalho. Então o trabalho ele tem um procedimento que deve ser seguido para a sua construção. Então os métodos e técnicas de pesquisa nada mais são do que o procedimento para o qual eu quero chegar. Como eu quero chegar? É um rigor metodológico, para que quando eu chegue no resultado final, os meus dados, minhas informações, o levantamento que eu fiz, todos eles sejam válidos, tá? A pesquisa bibliográfica, ela é a mais comum utilizada por nós, que é, na verdade, vocês fazerem a pesquisa em várias obras doutrinárias. Não guarda aí muita dificuldade na pesquisa bibliográfica, tá? Quando eu até coloquei mais coisas aqui da bibliográfica, porque normalmente ela representa aí 90% da nossa pesquisa. Aqui os dados bibliográficos, eles precisam ser todos anotados, porque nós temos ali as citações diretas, as citações indiretas, as referências bibliográficas que precisam ser metodologicamente formatadas no trabalho. Nós vamos ver isso na próxima aula, tá? E qual é o objetivo de eu utilizar essa pesquisa bibliográfica? É eu ter argumento para o assunto que eu vou escrever. Se eu quero escrever sobre templos de qualquer culto, eu preciso dizer o que é templo, eu preciso dizer o que é culto, eu preciso dizer quais são os tributos inerentes a ele, se eles têm imunidade, qual é a diferença de imunidade e de isenção. Tudo isso é doutrinário. Eu quero trazer algumas informações que eu coletei junto ao Estado do Paraná, por exemplo, do que ele tributa ou que ele deixa de tributar. Eu tenho também, então, uma coleta de dados documental. Por quê? Porque eu analisei documentos concedidos pelo Estado do Paraná e dados bibliográficos, que é de toda a doutrina da onde eu tirei esses conceitos básicos, os princípios, as ordens, para que seja colocado dentro do meu trabalho, tá? Então, essa bibliografia, vocês vão encontrar ela nas mais variadas formas. Doutrinas em livros, revistas, periódicos, jornais, teses, monografias, jornais impressos, blogs. Então, é tudo aquilo escrito, tá? Então, eu tenho uma gama, quando falamos em pesquisa bibliográfica, que não se reporta somente ao livro. A pesquisa bibliográfica, ela se reporta a todo esse contexto, que não é só o livro. Então, ela tem aí um leque de outros meios que vocês vão utilizar para que essa pesquisa, ela seja, então, aí feita de forma correta. Essa pesquisa que vocês vão fazer, essa pesquisa bibliográfica, ela vai ser, então, o corpo do trabalho de vocês, tá? E para auxiliar dentro dessa pesquisa bibliográfica, eu trouxe aqui para vocês alguns sites de pesquisa científica. Sites recomendados, sites de um valor intelectual, educacional. Por quê, pessoal? A gente até comentou isso na aula que tivemos. Prof, eu não posso usar o JusNavigande, o Wikipedia? Não é que você não pode usar, mas qual é a referência, qual é o argumento de autoridade de quem escreve ali? Vocês já são alunos do 10º período ali, quando estiverem escrevendo o TCC, tá? Hoje são alunos do 9º período.
Vocês vão pegar, às vezes, um trabalho ali no Jusnavegante de um aluno do segundo ano de Direito. Que argumento de autoridade ele tem, que conhecimento ele tem para escrever sobre aquele assunto melhor do que vocês escrevem. Então, é argumento de autoridade mesmo. Então, tem por base o seguinte, não pegar ninguém menos que vocês. Então, vocês jamais podem usar trabalho de graduandos ou graduados. É tipo pós-graduação para cima. E na minha orientação ali de mestrado para cima. Artigos científicos. Aqui, pessoal, lógico, tem o Google, né, que é o pai de todos. Mas vejam aqui, tem a Cielo, a Lilacs, a Science, Bireme, Banco de TCC e Teses da USP, Domínio Público, periódicos da CAPES, tá? A Dialnet, o Word aqui, o World Wide Science, tem milhões de material. E todos esses são sites de pesquisa de material voltado à área de direito, tá? A Lex, o Comped, tá? A JS Store. Ali vocês vão encontrar, é impossível vocês chegarem e falarem, prof, não achei nada sobre o meu tema. Impossível? Impossível. Por quê? Porque aqui você vai encontrar, tá? E não só isso, você vai encontrar, além de referencial, muita ideia de outros referenciais. Daí vocês vão olhar o que aquelas pessoas estão falando, do que elas escreveram, e lá nas referências bibliográficas vocês vão procurar o que essas pessoas escreveram, certo? Entrem nesse site, tem vários, né? Deem uma olhada, repensem o tema, o título, o problema, vão amadurecendo ele. Eu vou devolver ele para vocês. Eu vou passar certinho como nós vamos fazer essa devolução, para que isso fique certo e vocês já consigam ir desenvolvendo a pesquisa, tá? Eu vou deixar uma atividade no RA, essa atividade ela é lá para o nosso encontro no dia 25, tá? Mas entrem no RA para verificar essa atividade, para que vocês já consigam então ir juntando as informações e conseguirem aí já terem nesse momento o principal, que é o problema de vocês, que é esse nosso primeiro bimestre. Tema, título, problema, objetivo geral, objetivo específico, justificativa e métodos e técnicas de pesquisa. Então, quem prestou atenção, percebe que os métodos e técnicas de pesquisa nós já fizemos juntos. Porque tudo aquilo que eu indico para vocês, que é da área do direito, ele vai compor o método e técnica de pesquisa de vocês, tá? Então, beijo para vocês, cuidem-se, fiquem bem. Qualquer coisa, vamos entrando em contato, como de costume, aí pelo WhatsApp, pelo e-mail. Agora, prof, tem um e-mail institucional, eu vou colocar no RA ali, vou passar também para vocês o e-mail institucional. Então, daí nós vamos migrar do meu e-mail particular para o e-mail institucional para esses trabalhos acadêmicos, tá bem? Beijão, tchau, tchau.